Trabalho da força elétrica. Antes de falar da força elétrica, é preciso que a gente entenda o conceito de trabalho de qualquer força. Então, eu coloquei aqui um exemplo que é o seguinte. Aqui tem um bloquinho, esse bloquinho está sendo puxado por um fio, formando um ângulo com a horizontal. Então, se eu aplicar uma força nesse bloco, ele vai se mover. Ele vai se mover de A até B. É a primeira situação. Na segunda situação, o bloquinho está sendo puxado por uma força horizontal e o bloquinho vai se mover de A até B. O que é o trabalho? Trabalho é uma grandeza física que mede energia. Então, quando alguém aplica uma força puxando o bloco, alguém transmite energia para o bloco e ele se move. E na física a gente diz que essa força realizou um trabalho. Essa é a letra tal do alfabeto grego, mais ou menos o nosso T, né? Mas é tal, essa letra tal significa trabalho. Ou um W, eu creio que é de work. Qual é a fórmula para calcular trabalho? Essa aqui, ó. Trabalho é igual força vezes distância. Que distância, no caso, é essa aqui? Essa distância aqui, ó. Qual é o trabalho realizado, melhor dizendo, por essa força para deslocar o bloco A, para deslocar esse bloco de A até B. Então, o trabalho para levar o bloco de A até B é dado por essa formulinha. É a força, tantos newtons, vezes essa distância, vezes o cosseno de θ. O cosseno tem a ver com trigonometria. Até coloquei aqui um pouquinho do círculo trigonométrico, né? Então, se você tem aqui um ângulo θ, esse pedaço chama-se cosseno e esse chama-se seno. Eu quero calcular a energia transmitida por essa força para esse bloco. Como é que eu faço isso? Calculando o trabalho. Então, o trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se eu souber o ângulo aqui, pode ser 30 graus, por exemplo. Então, jogo os números e tranquilo. Isso aqui, a força desceu, o ângulo foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Quando chegou aqui, né, o ângulo é zero. Então, quando o ângulo é zero, o que vai acontecer com esse cosseno de θ? Cosseno de θ, pessoal, é 1. Então, isso vai dar 1. De tal forma que o trabalho para levar o bloco de A até B, quando a força é horizontal, é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo 1. Aliás, do ângulo 0, né? O ângulo 0, se eu trocar isso aqui para 0 grau, cosseno de 0 é 1. Então, F vezes D vezes 1 fica FD. Portanto, isso aqui é a fórmula para calcular trabalho quando a força é horizontal. Um outro detalhe. Essa situação só funciona se a força for a mesma o tempo inteiro. Então, se a força aqui for 10 newtons, você coloca 10 aqui, né? E aí toca o barco, vê a distância, né? Se a força for, sei lá, 5 newtons, então, se a força é a mesma o tempo todo, eu calculo o trabalho com essa fórmula aqui, se tiver ângulo, com essa fórmula aqui, se a força for horizontal, ok? Imagine que sobre um corpo aplica-se uma força de 10 newtons e ele sofre um deslocamento de 5 metros. Sabendo que essa força é horizontal, calcule o trabalho realizado por ela. O trabalho é 10 vezes 5. E esse trabalho, essa energia foi de 50 joules. Então, a unidade do trabalho mede energia medida em joule, ok? Então, tá aqui. Só que o curioso é que se eu fizer um gráfico dessa situação, eu vou ter uma parada dessa, ó. Uma força de 10 newtons é aplicada sobre um bloco e ele se desloca por 5 metros. Essa situação. Só que tem uma coisa interessantíssima aqui quando eu trabalho com gráficos, né? Então, isso aqui é uma função, gerou esse gráfico, uma função constante. E olha o curioso, isso aqui é uma área. A área embaixo desse bloco é o seguinte, ó, a área é igual, isso aqui é um retângulo, base vezes altura, portanto, a base é
5. A altura é 10. Então, essa área deu 50. Qual é a coincidência aqui? É que a área é numericamente igual ao trabalho. Então, quando eu tiver um gráfico, a área embaixo do gráfico equivale ao trabalho realizado pela força. O que está acontecendo aqui? A força é de 4 newtons e a pessoa empurrou o bloco durante 3 metros com uma força de 4 newtons. Então, por 3 metros, deslocou 4 newtons. E depois ele foi diminuindo a força, diminuindo a força, diminuindo a força e empurrou o bloco por mais 3 metros. Então, qual foi o deslocamento total? Foi de 6 metros. Qual foi a força aplicada? Então, veja, nesse pedaço aqui, ó, eu posso usar essa fórmula daqui, porque a força era a mesma o tempo todo. Mas aqui a força vai diminuindo. Então, você não pode usar essa fórmula quando a força vai variando. Você só usa essa fórmula quando a força é a mesma o tempo todo. Mas o que eu poderia fazer, então, para calcular o trabalho realizado por essa força? Primeiro, uma força de 4 newtons, depois uma força que foi variando. Dá para entender? Ó? Quando a força era 3, tinha andado um pouquinho mais, a força era 2, um pouquinho mais, até que a força chegou 0 e ele parou e tinha andado 6 metros. Vou calcular a área embaixo desse gráfico. Ó. Tá vendo? Se eu calcular essa área, eu calculo o trabalho, certinho? Então, se eu tiver gráfico, é só calcular a área e eu calculo o trabalho. Então, o trabalho é igual à área daqui de baixo. Bom, que figura é essa? Esse é um trapézio, tá bom? Então, qual é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, base do trapézio, daqui até aqui, ó, é a base maior, 6, mais base menor, esse pedaço aqui, ó. Quanto é esse pedaço aqui, ó? 3. 3 vezes a altura. Quanto é a altura desse trapézio? 4. Tá tranquilo até aí? Tudo sobre 2. Então, esse aqui é vezes. Então, o trabalho realizado corta esse com esse, já que é vezes, né? Fica 2. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 9. Então, 9 vezes 2. O trabalho foi de 18 joules e a gente matou a pau até aqui. O trabalho pode ser calculado usando essa fórmula aqui, com essa fórmula aqui, se a força for constante, a mesma. Se a força não for constante e eu tiver o gráfico realizado pela força e a distância, eu posso calcular a área embaixo da curva e essa área é numericamente igual ao trabalho realizado. Bom, pessoal, agora sim, trabalho da força elétrica. Então, olha só. Se eu tiver uma carga Qzão fixa e eu colocar aqui no ponto A uma carguinha de prova, Qzinho, o que vai acontecer com essa carga? Bom, positiva vai sofrer uma força de repulsão. Então, sobre essa carga vai agir uma força F. Quando ela estiver se movendo, vamos imaginar que a gente vai tirar uma foto e vai captar essa carga aqui. Então, ela se moveu de A até B. Então, está aqui distância dA, distância dB, e essa força elétrica moveu a carga Qzinho de A até B. Se a força moveu a carga Qzinho, ela realizou um trabalho. Né? Ela gerou uma quantidade de energia elétrica. Lembra? Trabalho equivale a energia. Muito bem, como é que eu calculo mesmo a força elétrica? Isso era a fórmula da força elétrica. Muito bem, e como é que eu calculo então o trabalho da força elétrica? Será que dá para calcular o trabalho da força elétrica com essa fórmula aqui? Ó, trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. Será que dá para calcular? Não. E por que não? Porque o trabalho da força só pode ser calculado com essa fórmula se a força for constante, a mesma. Mas pensa comigo,
A princípio, a carga está aqui, a distância é dA. Aí a força começa a agir. Quando a carga vai se afastando do campo elétrico, né, da carga fixa, à medida que essa carga vai se afastando, a distância vai aumentando e a força vai diminuindo. Lembra disso? A força elétrica depende da distância em que a carga se encontra da carga que cria o campo. Então, essa força, de modo que essa força não é constante, é uma força que vai diminuindo. Então, essa fórmula não dá para ser usada para calcular o trabalho dessa força, que é, no caso, a força elétrica. Então, o que resta aí? Resta uma coisa, eu poderia fazer o gráfico dessa função. Eu jogo os valores e de acordo com a distância, eu vou criando pontos e faço um gráfico. Se eu fizer o gráfico disso aqui, que eu não vou fazer agora, vou só usar para ilustração, se eu colocasse os pontos direitinho, tá? Esse gráfico daria uma hipérbole. O nome disso é hipérbole, né? Então aqui eu teria a força no ponto A e aqui, por exemplo, a força no ponto B, tá? E aqui, lembra? Agora há pouco eu expliquei, isso aqui geraria uma área, tá vendo? Tem uma área aqui, ó. Então, moleza. Se eu achar a área dessa figura, eu acho o trabalho da força elétrica, ok? Só tem um problema. Durante o ensino médio, você não aprende a matemática suficiente para calcular área de figuras como essa. Veja, não é um trapézio, não é um triângulo, não é um retângulo. Então, como calcular a área dessas figuras? Aí, para isso, usa-se uma ferramenta matemática chamada cálculo diferencial integral. E isso você só aprende para valer. Você pode até ver um pouquinho no ensino médio, mas você aprende para valer quando você faz uma faculdade de exatas, ok? Mas, isso aqui, se eu fizer as contas numéricas, eu vou descobrir que a área disso aqui, ó, é dado por essa fórmula aqui. A área disso aqui, usando esse cálculo diferencial integral, chega nessa situação aqui, tá vendo? O trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga de A até B é dado por essa situação aqui. Bom, isso aqui ainda dá para trabalhar um pouco mais, né? Ó, isso aqui dá para fazer o seguinte. Como aqui tem... Eu vou colocar isso aqui em evidência. Lembra disso? Então, eu vou colocar isso aqui em evidência. Então, tudo isso aqui vezes 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Ok? Pronto, chegamos na formulinha que dá para usar no ensino médio para calcular trabalho da força elétrica. Ok? K é a constante eletrostática, Qzão a carga que cria o campo, a carga fixa, Qzinho a carga que foi deslocada, tudo isso vezes 1 sobre dA, essa distância aqui dA, menos 1 sobre dB, tá? Essa distância aqui, ó, dB, ok? Se eu fizer a distributiva, isso vezes isso vezes isso, volta para isso. De tal forma que a formulinha é essa. Vamos fazer um exemplinho para a gente aplicar o trabalho da força elétrica. Acompanhe comigo. Consideremos o campo elétrico criado pela carga pontiforme Q igual 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, essa carga aqui, ela vale 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ela vale 2 microcoulombs, para ganhar tempo aqui, né? Muito bem, no vácuo, se está no vácuo, esse K vale a constante eletrostática de Coulomb, que é 9 vezes 10 a 9. Né? Muito bem. Determinar o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga Qzinho. Então aqui ó, vai ser colocada uma carga Qzinho no ponto A, né? No valor de... Então, vai ser colocada aqui uma carga Qzinho no valor de 10 vezes 10
elevado a menos 8 coulomb de A para B. É isso. Ok? Bom, como é que a gente vai trabalhar aqui? Essa carga é positiva, vai rolar aqui uma força elétrica de repulsão, né? Aqui tem um campo elétrico, esse campo elétrico foi ocupado por uma carga Qzinho, vai rolar sobre essa carga uma força, e essa força vai realizar um trabalho para levar essa carga de A até B, e a pergunta é, calcule esse trabalho. Então, bora. Ó, trabalho de A até B é igual a K9 vezes 10 a 9 vezes Qzão, 2, vezes 10 menos 6, lembra? Micro 10 menos 6, vezes Qzinho. Quanto é o Qzinho? 10 vezes 10 a menos 8. Tudo isso vezes 1 sobre dA. dA é essa distância, né, da carga fixa até o ponto A, 5 centímetros. Lembrando que 5 centímetros equivale a 0,05 metros. Como esse aqui não está ao quadrado, eu vou me permitir trabalhar com só os 0,05 metros, né? Todo mundo lembra por que tem que transformar, porque essa constante aqui, ó, ela está em metros, tá bom? Para eu encontrar joule, tem que trabalhar tudo em metros e não em centímetros. Então, o dA eu vou usar 0,05, tá bom? Menos distância, né? 1 sobre dB. O dB, muita gente se atrapalha aqui, ó, cuidado, o dB não é 15 centímetros, a distância dB. A dB é toda a distância, então é o 5 mais o 15, portanto isso dá 20 centímetros. Então o dB vale 20 centímetros, que em metros é 0,2. Então eu vou trabalhar com decimal mesmo, porque vai ficar mais fácil fazer conta aqui. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 10, 180. Vezes 10. Lembra que a gente multiplica 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 8. Repete o 10, multiplicação de potência com a mesma base, soma os expoentes, né? Então isso aqui vai dar 8, 6, 14, né? 14 negativo, né? Menos 9 vai dar menos 5. Bora fazer? 1 dividido por 0,05. Bora lá, como é que a gente faz? Igual as casas decimais. Tem uma, duas, ó, tem duas, põe 2 zeros. Segundo, o que faz agora? Tira a vírgula, né? Olha só. Bom, aí agora divide normal, né? Então dividir 1 por 0,05 equivale a dividir 100 por 5. Eu vou ensinar porque tá na aula mesmo, né, já à frente. Então 10 por 5 dá 2 vezes 5, 10. Sobra 0, desce o 0 aqui, ó. Aí ficou 0, 0 dividido por 5 dá 0, acabou, 20. Então isso aqui vai dar 20. Menos. Agora se eu dividir 1 por 0,2 equivale a 1 dividido por 20 centavos, né? Vai dar 5, ok? Para ganhar tempo, vai dar 5. 180 vezes 10 elevado a menos 5, tudo isso vezes 15. Isso vezes isso, até aí, 2.700 vezes 10 elevado a menos 5. Portanto, se eu passar isso aqui para notação científica, isso vai virar 2,7 vezes 10. Então, se eu voltei aqui 3 casas, esse número diminuiu. Se esse número diminui, isso aqui aumenta. Então, aumenta 3 casas. Isso vai ficar menos 2 joules. Então, esse foi um exemplo de como usar essa fórmula do trabalho da força elétrica para calcular a energia elétrica gerada no deslocamento de uma carga elétrica do ponto A até o ponto B. A resposta está aqui. É isso.